A Bíblia é, de certa forma, uma biblioteca, né? Uma coleção de livros. A Bíblia é um livro sagrado? De qual Bíblia a gente tá falando? A gente vê isso e reconhece como uma Bíblia, né? Mas se você entregasse um objeto desse, assim, sei lá, pra uma pessoa dos tempos de Davi, de Salomão, de Jesus, eles não reconheceriam isso aqui. Verdade. Isso não existia nem nos tempos de Jesus, né? E a gente poderia até dizer que, para os judeus, o Novo Testamento é como se fossem livros apócrifos, né? De onde que os tradutores dessa Bíblia tiraram esses textos? Que às vezes é uma visão até intuitiva para muitas pessoas da Bíblia como um livro sagrado. Parece que a Bíblia caiu do céu como um volume pronto e acabado. Então você tem um texto original, você pode chegar nele e fazer um comparativo, só que historicamente a gente não tem isso. Mas existe o Evangelho de Judas. Exato. Evangelho de Judas. Que não tá em nenhuma Bíblia dessas que eu falei. Nesse corte do Inteligência Limitada, Henrique Caldeira, do canal História Estranha, comenta sobre as origens da Bíblia e como uma coleção de textos se tornou um livro sagrado. Se existe uma versão da Bíblia mais sagrada do que as outras, além de uma curiosidade sobre as Bíblias de estudo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. A Bíblia é um livro sagrado. Primeiro, então, qual Bíblia? Vimos que a gente tem várias Bíblias, inclusive na atualidade. Quando a gente volta para o passado, a gente tem mais Bíblias ainda, e tem um momento em que nem Bíblias haviam textos. Então aí a gente passa para a segunda parte, que é a Bíblia é um livro. Tá, é um livro hoje. Mas já foram vários livros, inclusive independentes. Você poderia ter um, poderia ter outro, poderia ter vários, poderia ter outros que não estão na Bíblia hoje. Então, reconhecer essa multiplicidade até material dos textos que, em certo momento, acabaram se somando, né, numa forma material dessa de códice, que a gente carrega debaixo do braço quando vai para a igreja, ou coisa parecida. E a Bíblia é um livro sagrado. A ideia de sacralidade também é algo que vai crescendo ao longo do tempo, a partir do momento que quanto mais você depende do texto, e você não tem acesso a outra coisa, como por exemplo os cultos de sacrifício, no caso do judaísmo, no templo, ou você não tem acesso ao testemunho oral das pessoas que conviveram com Jesus, você não pode perguntar para um apóstolo de Jesus o que fazer. Você tem que confiar em um relato escrito, né? Então o texto ele se torna mais importante, consequentemente você valoriza mais, e ele se torna mais sagrado para você, você atribui a ele cada vez maior sacralidade, porque você depende cada vez mais dele. Então o conceito de sacralidade ele vai crescendo à medida em que a autoridade e a necessidade dos textos cresce dentro dessas comunidades. Então a própria ideia de texto sagrado da Bíblia não surge como um conjunto de textos sagrados. Ela surge como um conjunto de textos, que são a coleção dos textos mais importantes de um povo. A partir do momento que você depende muito deles, você reconhece cada vez maior sacralidade a eles, ao ponto em que o texto passa a ser sagrado, e não só a história que ele conta, ao ponto em que se você mudar uma letra, você profanou o texto. Né? Então essa questão da sacralidade tem uma dimensão também social muito importante, né? Histórica também, que não dá para pegar um texto que brilha e um texto que é opaco, né? Claro. Um texto que cai do céu e um texto que surge da terra. Não, essa dimensão de sacralidade vai sendo construída em cada período histórico, dependendo das suas necessidades e da sua compreensão dos textos. Né? Exatamente, que é a história da Bíblia. Não a história que a Bíblia conta, mas a história disso que a gente chama de Bíblia. Da feitura Como da é que a gente passou a ter algo mais ou menos parecido com isso aqui, né? Posso jogar para essa câmera do meio? Olha aqui. Então, hoje a gente tem isso aqui, a gente chama isso aqui de uma Bíblia, né? Tem alguns textos aqui dentro e tal. Tem Bíblia comentada, tem Bíblia histórica, assim, né? Que dá o contexto histórico, mas basicamente é isso, né? Ó, aqui tem essa é especificamente uma Bíblia de estudos e tal, com notas de rodapé. Mas a gente vê isso e reconhece como uma Bíblia, né? Mas se você entregasse um objeto desse, assim, sei lá, para uma pessoa dos tempos de Davi, de Salomão, de Jesus, eles não reconheceriam isso aqui. Verdade. Isso não existia nem nos tempos de Jesus, né? O próprio objeto mesmo, isso aqui, né? Que a gente chama de livro. Quando a gente fala de livros na antiguidade, muitas vezes eles eram em rolo, né? É outro formato até. E isso aqui, na verdade, é um códice. É um tipo de suporte de escrita específico. Como assim, códice? O que é um códice? O que é um códice? São várias folhas que estão costuradas dentro de uma capa e de uma lombada. Aqui, né? Você tem a lombada, e aí você pode colar ou costurar essas folhas na lombada e prender isso dentro de uma capa e uma contracapa. Entendi. Aqui são vários livrinhos em forma de, sei lá, né? Alguns livros aí são colados e isso, são não colocados... precisa ser exatamente essa forma de editoração, né? Mas esse tipo, assim, você tem uma capa, uma contracapa e folhas dentro colado na lombada, isso é um códice. Entendi. Agora, quando você fala assim, Jesus pegou o livro de Isaías e leu na sinagoga, ele não vai pegar um objeto desse tipo. Como que era? Ele vai pegar um rolo, depois tem até imagens, depois a gente pode mostrar. Coloca pra gente aí. O rolo que ele vai desenrolando é um texto escrito em colunas,
né? E aí você vai desenrolando e vai lendo, né? Não é um texto. Às vezes a pessoa imagina o rolo desenrolando assim, né? Eu sempre imaginei assim. Se ele for curto, existem rolos assim também. Você abre e lê, o texto tá praticamente todo dentro. Mas se for um texto mais longo, você vai desenrolando. É como se fosse uma fita cassete, né? Sei. Que você rebobina e avança. Então você pega aquele rolo, vai desenrolando uma ponta, né? E enrolando a outra, para não ficar aquele negócio gigante. E você vai lendo as colunas que estão ali, né? Então, isso pode parecer meramente uma coisa assim, você pode escrever isso, pode colocar isso num rolo ou num códice. Mas dá uma diferença. O resultado final, a relação que a gente tem com a Bíblia, varia dependendo da forma de suporte material que a gente dá para ela. Uma forma de começar de uma forma organizada é a gente pegar uma frase, né, que é uma frase muito comum e aparentemente não polêmica, simples, que seria: a Bíblia é um livro sagrado. Exato, todo mundo concorda, ou pelo menos todo mundo fala isso. A Bíblia é um livro sagrado. Isso, você pode até discordar. A Bíblia é um livro considerado sagrado por um grupo. Quem é. Isso. Mas assim, a Bíblia é um livro sagrado, é uma forma de falar assim, de algo, uma coisa bem simples de se falar sobre a Bíblia. Agora, cada parte dessa frase, a gente poderia dividir e trazer uma série de questões para elas e mostrar que isso é mais complexo do que parece à primeira vista. Então, por exemplo, a Bíblia é um livro sagrado? De qual Bíblia a gente está falando? Né? Se eu te perguntasse, por exemplo, a Bíblia, até indo para a segunda parte, né? A Bíblia é um livro sagrado, tá, mas todo mundo sabe que a Bíblia são livros também, né? A própria palavra Bíblia vem de um termo grego plural, que significa livros. Entendi. Daí vem biblioteca também. Daí vem a biblioteca também, exatamente. E a Bíblia é, de certa forma, uma biblioteca, né? Uma coleção de livros. Agora, ao mesmo tempo, a gente lida com a Bíblia como se fosse um livro. Tem uma relação singular com ela também, né? E se eu perguntasse assim, quantos livros tem na Bíblia? Quantos você diria? Se o protestante vai falar um número de livros, o católico, por exemplo, vai falar outro número. Não sei se existem mais. E existem muitos mais. Então, por exemplo, uma Bíblia protestante hoje tem essa questão também. A gente vai falar sobre as Bíblias protestantes anteriores que tinham também um número diferente. Mas as Bíblias protestantes hoje geralmente têm 66 livros. Né? 49 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Se você pegar uma Bíblia como essa, né, que é uma Bíblia católica, ela tem 73 livros. Então tem 7 livros a mais, né, que são chamados de apócrifos pelos protestantes e chamados de deuterocanônicos pelos católicos. Se você pegar uma Bíblia ortodoxa grega ou ortodoxa russa, já tem alguns livros a mais. Além dos católicos. Nossa. Então, por exemplo, na Bíblia católica você encontra o livro de 1º e 2º Macabeus. Esses livros não estão nas Bíblias protestantes em geral hoje. Nas Bíblias ortodoxas você pode chegar a ter 3º e até 4º Macabeus. Então, aumenta ainda mais a quantidade de livros. E nas Bíblias etíopes, você chega a 81 livros, que incluem, por exemplo, o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e alguns outros livros que são conhecidos também como livros apócrifos, mas para eles são livros canônicos. Entendi. Estão dentro. E mais uma coisa ainda, a Bíblia etíope ela tem 81 livros. Isso é fixo. Para qualquer pessoa da Igreja Ortodoxa Etíope que você perguntar, ele vai falar, a Bíblia tem 81 livros. E quais são esses 81? Aí varia. É mesmo? Então o número de livros é fixo. Mas quais são os livros, ainda hoje nas comunidades etíopes, cristãs, há divergências. Nossa. E isso não dá muito problema. Porque a ideia de cânon, de uma seleção de livros para eles, é menos fechada, menos binária, no sentido ou é sagrado ou não é sagrado, do que, por exemplo, um protestante ou um católico. Para eles é mais aberta essa questão. Tem livros que são sagrados o suficiente para a gente ler. Tem livros que são muito úteis para a nossa prática, então a gente lê. Né? Então é menos binário, tá dentro ou tá fora. Não, tem um espaço ali para outros livros também. Nas Bíblias em geral, todas vão ter a Carta de Judas, né? Nas Bíblias atuais, pelo menos. Era um livro disputado na Antiguidade, a gente pode falar disso depois. Mas existe o Evangelho de Judas. Exato. Evangelho de Judas. Que não está em nenhuma Bíblia dessas que eu falei. Sei. É um livro... Nem na Etíope. Nem na Etíope. É um livro que faz parte de outro grupo de textos, que são textos considerados gnósticos, que eram de comunidades que não participaram dessa tradição que sobreviveu até hoje, né? Apesar de ter alguns grupos... Essa imagem? Essa imagem o que é? Essa imagem, tá um comparativo ali, se puder subir um pouquinho para ver a parte de cima da imagem, tá ali a Bíblia hebraica, tá em vermelho, né? Ou rosa, sei lá. Do lado a Bíblia católica e do lado a Bíblia protestante. E lá embaixo tem mais duas, que é a Bíblia ortodoxa e a Bíblia eslava. Mas aí você vai ver um comparativo de livros, né? Então só para ilustrar, para quem quiser saber quais são as diferenças, eu só encontrei essa imagem em inglês, Entendi. né? Mas depois só jogar num tradutor aí. Mas então são basicamente só para mostrar essa diversidade realmente de livros. Então quando a gente fala assim, a Bíblia é um livro sagrado, a gente já está partindo do pressuposto de que a gente sabe de que Bíblia que a gente está falando.
Mas isso depende de para quem você pergunta. E além dessas, tem várias outras, né? Tem a Bíblia das igrejas armênias, das igrejas eslavas, que está aí, até está colocado aí, né? E várias outras. Tem essa questão que eu falei de cânons mais abertos. Então, na Bíblia grega, por exemplo, tá aqueles livros, mas você pode encontrar algumas comunidades dentro das igrejas ortodoxas gregas que tem uma quantidade de livros diferentes. Entendi. Que inclui, por exemplo, terceiro Macabeus, mas não põe o quarto. Então isso é só para começar a abrir um pouco a cabeça em relação ao que é a Bíblia hoje, né? Se a gente jogar isso para o passado, a gente vai ver que a coisa vai abrir ainda mais. Ah, é? Mas hoje a gente ainda vê diversidade, uma diversidade muito grande nessa questão da Bíblia. A base básica é praticamente a mesma. Se a gente for na Bíblia hebraica, por exemplo, também, geralmente se fala que a Bíblia hebraica tem 24 livros. Aí parece, não, tem bem menos, mas é porque eles contam diferente. Ah, tá. Então, por exemplo, os 12 profetas, o que os cristãos chamam de 12 profetas menores, porque os livros são menores, não é porque eles são menos importantes. Ah, né? tá, é por isso? É. Eu achei que era a importância mesmo. Acaba que são menos importantes na tradição também. Os mais lidos são principalmente Isaías, né? Ezequiel e Jeremias, que são os maiores em volume. Mas não tem esse juízo de valor originalmente, né? São livros pequenininhos, tem alguns livros que são de um capítulo, né? Obadias, por exemplo. Quase ninguém lê isso hoje, mas tá lá, né? E até passa percebido qual é o seu tamanho. Mas então, os 12 profetas menores, na Bíblia hebraica, conta como um livro, chamado de Os 12. Então, o primeiro e segundo Reis é só Reis. Primeiro e segundo Crônicas é junto em um livro chamado Crônicas, simplesmente. Então, mas a Bíblia hebraica atual equivale a mais ou menos os 49 livros do Antigo Testamento das Bíblias protestantes. Entendi. Então, tem essa variação de Bíblias dentro do próprio cristianismo e em relação também à Bíblia hebraica, né? Que aí, claro, não tem o Novo Testamento presente. Né? E eles também não chamam de Antigo Testamento, porque isso é um juízo que você faz a partir do Novo, né? Exato. Então para eles não tem nada de antigo, como eles não que acreditam que permanece. Jesus que é o Messias, né, filho de Deus, então não tem o Novo Testamento. E a gente poderia até dizer que para os judeus, o Novo Testamento é como se fossem livros apócrifos. Então o juízo que a gente faz, por exemplo, para os livros gnósticos como apócrifos, Enoque, por exemplo, para os judeus o Novo Testamento são livros apócrifos. Eles não usam exatamente esse termo, porque esse termo se desenvolve dentro da tradição cristã. Tá. Mas a relação é essa, né? São livros que foram escritos sobre assuntos que se pretendem sagrados, mas a gente não aceita esses relatos. Né? Assim como os cristãos fazem em relação a certos textos apócrifos. Então tem toda essa questão de como que se define, que a gente vai chegar lá também, quais os livros que entram nessas coleções. Quando foi isso, né? Como foi, e depois também como mudou tudo com a invenção da imprensa, que aí a Bíblia ficou acessível para mais gente, né? Porque antigamente os caras copiavam, né? Exatamente. Tinha os copistas, né? A gente vê aquele filme O Nome da Rosa, O Nome né? da Rosa, Putz, quem não viu tem que ver esse filme, né? Tinha os caras, normalmente dentro da própria igreja, né? Que tinha o trabalho de copiar. Isso, eram mosteiros, né? E tinham monges que se especializavam nessa tarefa de fazer as cópias, que eram chamados de monges copistas, né? Mas antes mesmo desse período você tem escribas também entre os judeus. É porque a escrita na antiguidade e até na Idade Média não era uma coisa muito difundida. Então assim, você não precisava, para ter uma vida funcional, saber ler e escrever. Você não precisava ler placas. Não precisava ler leis, não precisava. Todo mundo sabia meio assim. Era uma cultura muito mais oral. Entendi. As coisas se transmitiam muito mais por fala. Às vezes a fala tinha mais peso até do que o escrito. Porque a fala é viva, né? O escrito é uma coisa mais impessoal, né? Mas então no Nome da Rosa, né, tem essa questão dos escribas. E isso joga a gente para outro tema, que é a questão dos manuscritos. Porque, por exemplo, voltando a essa Bíblia, né? Essa Bíblia é uma Bíblia em português que foi traduzida a partir de textos hebraicos e gregos, principalmente. Tá. Agora, quais são exatamente esses textos? De onde que os tradutores dessa Bíblia tiraram esses textos? A gente tem que voltar na história dos manuscritos bíblicos. Porque quando a gente volta a uma visão mais simples da Bíblia, que às vezes é uma visão até intuitiva para muitas pessoas da Bíblia como um livro sagrado, parece que a Bíblia caiu do céu como um volume pronto e acabado. Então você tem um texto original, você pode chegar nele e fazer um comparativo, só que historicamente a gente não tem isso. A gente não tem textos muito antigos da Bíblia, tão antigos quanto a gente gostaria. O mais longe que a gente chega é basicamente 3º século antes de Cristo. Tá. Ou seja, anos 200 e uns quebrados. Se a gente pensar que a história de Moisés é situada dentro da narrativa por volta de 1500 ou no máximo 1300 a.C., a gente está com mais de 1000 anos, né, de distância entre quando Moisés teria escrito algo ou falado algo ou feito algo em relação a quando esse texto a gente encontra materialmente isso pela primeira vez. Né? E é até curioso, então, até respondendo essa pergunta sobre de onde que a gente tira isso, essa Bíblia especificamente, a Bíblia de Jerusalém, assim como as Bíblias protestantes hoje, e a maioria das Bíblias, elas traduzem o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, né, a partir de um texto medieval, do ano 1000, mais ou menos,
mais ou menos o período lá do Nome da Rosa, Sei. ou seja, muito remoto em relação aos tempos lá de Davi, etc. Que seria mais ou menos 1000 antes de Cristo, né? Então quase 2000 anos de distância aí. Eles tiram esse texto, eles pegam um manuscrito que chama Codex Leningradenses, né? Tem outros nomes também, porque a cidade não chama Leningrado mais, né? Chama São Petersburgo, mas na época da União Soviética era Leningrado, né? Na Sim. Rússia. Então, quando deram esse nome Codex Leningradense, é um códice, então eu já expliquei o que é códice, né? Uma coisa mais ou menos nesse formato, que estava lá em Leningrado, né? E esse Codex Leningradenses era o texto hebraico da Bíblia mais antigo que a gente conhecia até recentemente. Então, o texto mais antigo em hebraico que a gente tinha da Bíblia era do ano 1000 depois de Cristo. Então, assim, pensando nisso que você falou, a Bíblia, antes da imprensa, ela era copiada manualmente. Tá. Você tem 1000 anos de tempo de pessoas fazendo cópias manuais. Você já tentou não fazer tem- uma cópia manual de um texto longo? E não tem um original que dê origem a todos, né? Não. Às vezes era cópia da cópia. A cópia da cópia, com certeza. E é o que você tá falando. Cara, quando você faz uma cópia de um texto longo, cara, é um trampo e provavelmente você vai errar alguma coisa, né? Você pode errar alguma coisa, você pode errar uma letrinha, você pode errar uma palavra, você pode fazer um comentário no canto, porque às vezes... Tinha isso? Tem, chama glossas, né? E às vezes um monge estava copiando um texto e ele conhecia outro texto que era diferente. Ele tinha 2 manuscritos um pouco diferentes, porque são cópias de cópias, né? Putz. Então você não parte do original, o livro de ouro, digamos assim, né? Você não tem aquele livro de ouro Matrix, referência, Sei. e que faz uma cópia. Não, você já copia a partir de uma cópia. E tem cópias diferentes circulando, com ligeiras alterações ou até graves alterações. Então, se um copista conhece 2 versões, às vezes ele colocava na margem, No rodapé falando. ou num rodapé, falando no manuscrito tal, ou em outro manuscrito, tá dessa forma. Entendi. E às vezes, até as notas que os copistas faziam entravam no texto principal. Quando um copista depois ia copiar o manuscrito que o copista anterior tinha feito com nota, ele inseria a nota como se fosse o próprio texto. Então aquilo que está marginal no manuscrito passava a estar central. Então, nas Bíblias, muitas vezes, principalmente Bíblias de estudo, né, seja de qual religião que for, qualquer denominação, mas uma Bíblia de estudo, você pode encontrar alguns trechos que vão estar entre colchetes ou entre parênteses, que é muitas vezes para marcar essas glossas, que você percebe claramente que é uma inserção posterior no texto. Um enxerto. Às vezes até para explicar. Eu falei da questão de tem mais de um manuscrito, mas às vezes pode ser o seguinte: você está lendo uma coisa, aí é um texto meio ambíguo, meio difícil de interpretar, aí um copista fala, aqui ele está falando de tal coisa. E aí no próximo manuscrito você vai copiar a partir desse, isso entra como um parênteses dentro do texto principal. Entendi. Então, as Bíblias que a gente tem hoje, mesmo os manuscritos mais antigos, já são textos revisados. Já passaram por certas leituras e tem divergências, consequentemente, né? Tá. Então eu falei assim, até recentemente, o manuscrito mais antigo que a gente tinha dos textos da Bíblia em hebraico era do ano 1000 depois de Cristo, né? Muito recente, pensando relativamente, né? Aí, no século XX, foi encontrada uma coleção de textos que se tornou muito famosa ali a partir de meados do século XX, que são os chamados manuscritos do Mar Morto. Exatamente. Isso aí foi uma sorte, assim, É incrível. inacreditável. Eu estive lá no lugar onde acharam as mesmo? cavernas, né? Hoje são 12 cavernas contadas, né? Na época, eu acho que eles descobriram primeiro, descobriram primeiro uma, mas depois acho que eram 7. Por muito tempo, acho que foram mais de 7. Era um lugar de Foram- passagem, né? Muita gente poderia ter achado antes, destruído, feito alguma coisa, né? E pode ter acontecido, né? Né? Muito- Podia ter mais coisas, né? Podia ter mais Porque coisa. Eram vasos enormes. Tipo, Isso, muita documentação de história antiga a gente perdeu nesse sentido, né? De alguém tá passando, acha o negócio, pode pegar um pergaminho, eu tava precisando de um pedaço de coisa para escrever alguma coisa. ou pra limpar. pra se limpar, Raspa aquele pergaminho e escreve o que ele quer por cima. Putz. Porque não era barato, padaria, não, é caríssimo. Então, ele pega, isso chama palimpsesto, né, no estudo de manuscritos. Você reaproveita papiros e pergaminhos porque é um material caro. Aí você raspa o original. Aí com algumas técnicas de leitura hoje papiro tecnológicas... feito de Isso. planta e pergaminho de couro, né? Exato. Exatamente. Isso é até interessante falar, né? Porque às vezes quando a gente fala pergaminho, a pessoa imagina mais o formato da coisa. Mas na verdade é o material, né? Então o papiro é feito de fibras de papiro, que é uma planta que dá principalmente no Egito, né? Exatamente. E aí você trança essas fibras, mais ou menos como o papel, né? Sei. Você trança essas fibras e faz essas placas, né? De papiro. E você tem o pergaminho, que é couro, geralmente de cordeiros, né? De animais novos que têm uma pele mais elástica.
Aí eles fazem essas folhas, né? É até interessante, isso aí eu não peguei imagem, mas como se estica o couro e deixa aquilo secando, né? Mas eu fui visitar uma fábrica de pergaminho. É até meio filme de terror, assim, uns ganchos puxando aquela pele esquisita, né? Pele, Mas então você tem essas formas de suporte material, como você tinha argila, por exemplo, os mesopotâmicos escreviam principalmente na argila, né? E a argila dura muito mais do que essas coisas. Então, verdade. A gente tem muita documentação dos mesopotâmicos, não é porque os caras eram melhores do que os outros, mas eles escolheram um suporte para escrever o que eles precisavam que durou mais tempo. Né? Ou em pedra, né? Que os caras faziam. A escrita cuneiforme, né? Que era mais... a escrita cuneiforme é em argila porque você tem que fazer a escrita cuneiforme, você pega umas cunhas, né? E vai fazendo dando umas carimbadas, exato. Né? Então você umedece aquela placa. Mas a escrita em pedra também. Eu sabia que a cerâmica então ela dura mais do que o pergaminho. Muito mais, muito mais. Porque o pergaminho, o pergaminho e o papiro, eles são biológicos, né? Então é uma coisa que apodrece. E esses do Mar Morto, por que eles duraram bastante? Porque eles estavam bem escondidos. Eles estavam bem escondidos. Alguns deles, inclusive, em jarros, né? Se puder, inclusive, o Lene tem essas imagens, né? De quando foi encontrado. Eu peguei uma pasta aí só de coisas manuscritos do Mar Morto. Pega a partir daquela imagem, por favor, que é depois do rolo, né? Eu marquei duas como rolo de Isaías, depois a gente fala dessa. Mas pega a partir dela. Isso aí, então, tá mostrando ali. Tá. Então, quando a maioria dos manuscritos do Mar Morto, eles têm esse nível de preservação aí. Nossa, cara. Então são peças muito pequenas, pode se puder ir passando algumas, mas são coisas preservadas de uma forma muito precária. A gente tem uma exceção principal, que é o rolo de Isaías, que é o livro de Isaías inteiro, praticamente. Está bem conservado. 99%. Aí, ó. Olha então, isso aí vai sendo descoberto. Isso aí não está descoberto assim. Você acha juntinho o que são os pedaços de Jeremias, por exemplo. Você acha um cado aqui, um resto ali no canto, e aí você tem que ir tentando ler aquilo muitas vezes por contexto. Às vezes você tem uma palavra só, meia palavra num fragmento. E aí você vai mapeando isso, triangulando com outras coisas que você encontrou, com os textos que você conhece, e vai falar, isso aqui parece que é Isaías. Você encontra a palavra, sei lá, nuvem. Sei lá, isso é de que texto, né? Agora, dependendo da palavra que vem na sequência e tal, você consegue ir descobrindo. E aí você vai remontando, em alguma medida muito precária, esses manuscritos. Mas o que importa é que isso aí já é muito precioso, porque os manuscritos do Mar Morto, eles datam entre o século III e I antes de Cristo, principalmente. Então são textos da Bíblia hebraica, tem outros textos também, a gente vai falar disso, mas são textos que estão aqui nas Bíblias que a gente conhece, como por exemplo o livro de Isaías, como por exemplo o livro de Jeremias, a Torá, né? Então você tem esses textos em versões mais de 1000 anos mais antigas do que as que a gente tinha, como as mais antigas. Por isso que é a importância desses manuscritos? Por isso a importância desses manuscritos. Isso é um dos fatores. Então a gente tem acesso a versões desses textos que são muito mais antigos e que a gente encontra divergências. Agora, aí, o que é muita divergência e o que é pouca divergência depende de quanto você confia na estabilidade do texto da Bíblia. Para uma pessoa que acredita que a Bíblia sempre foi o mesmo texto, perpetuamente preservado de uma forma perfeita e sobrenatural, com uma diferença é muita diferença, né? E a gente tem muito mais do que uma diferença, e algumas significativas, inclusive até com implicações teológicas. Para quem acredita que a Bíblia é cópias de cópias de cópias e os escribas não estão nem aí, estão copiando de qualquer jeito, estão colocando o que eles querem no texto, é pouca diferença, porque não é tanta diferença assim. É um texto que ele tem uma estabilidade até considerável. Dá para falar assim que, pensando em termos de documentação humana, se você exclui essa questão de uma preservação divina do texto, mas pensando em termos históricos, humanos, o que a gente esperaria para qualquer outro tipo de texto, é uma preservação bem impressionante até. Mas tem diferença. Por exemplo, o livro de Jeremias, manuscritos que a gente encontra entre os manuscritos do Mar Morto, é 1/6 mais curto do que o livro de Jeremias que a gente encontra no texto massorético, que são esses textos que estão preservados, por exemplo, no Códex Leningradense, que eu falei lá, do século X. Mas tem outra diferença importante, e que é um motivo dos manuscritos do Mar Morto serem tão relevantes historicamente, é que a gente não encontra a Bíblia, não existe uma Bíblia dos manuscritos do Mar Morto. E a gente já começa a falar daquela questão de a Bíblia é um livro. Isso. Então, essa imagem então que o Lene colocou, o que é? Isso aí são rolos de textos bíblicos. Isso aí são textos até. Isso aí não é tão antigo. Eu não sei exatamente a data disso. Isso é madeira, nessa parte de fora. Isso é uma coisa para te ajudar a rebobinar e passar a fita, né? E eles, como dava para ver na imagem, a borda dele não é certinha, toda, né? Ficou assim, né? Mas era certinho então? Ela não é perfeita porque você viu como é que os papiros são feitos, né? Os pergaminhos são feitos. E não tem como você fazer assim, um corte muito preciso, assim, como se fosse um corte a laser. Desgaste mesmo. Mas isso aí é principalmente desgaste. Você vê que tem uns em cima ali que estão melhor, estão mais bem cortados. Mas então, quando você tinha a Bíblia, antes de existirem códex, antes de existirem códices, né, esses livros que a gente está mais acostumado,
cada livro, ou algumas coleções menores de livros, eram rolos. Então Jeremias era um rolo. Você podia ter o livro de Jeremias sem ter o livro de Isaías. Você pode ter uma biblioteca que tem Jeremias, Ezequiel, Números e tá bom, pronto. São os textos que eu tenho. Você pode ter uma sinagoga, inclusive, que tenha Isaías e não tenha Obadias ou não tenha Malaquias, porque Isaías é um livro mais importante dentro da tradição. Entendi. É o livro que as pessoas recorrem mais frequentemente a ele, até hoje, inclusive, né? Quando se fala de Isaías, hoje é um profeta muito mais conhecido. O Novo Testamento usa muito mais as profecias de Isaías para falar sobre Jesus do que outras figuras, né? Então, assim, quando a gente percebe que é possível ter um livro sem ter o outro, a gente percebe que não existe uma unidade necessária de a Bíblia como uma singularidade. Porque se você pode ter uma biblioteca que tem um rolo ou outro faltante, você pode colocar um rolo a mais também. Isso é um processo muito menos traumático do que eu arrancar um livro de um volume como esse, ou enxertar um livro num volume como esse. Essa forma material ela é muito menos flexível, é muito menos mutável, ela é muito mais fixa do que um acervo de rolos. Faz sentido? E isso gera implicações para a nossa relação com a Bíblia também. Porque se você tem um meio material que é mais fácil de colocar ou tirar livros, a sua relação com o cânon, com quais livros estão dentro e quais estão fora, é um pouco mais aberta também. Entendi. Você pode chegar com um rolo novo e colocar ali, se ele for reconhecido como autoritativo. E os manuscritos do Mar Morto, eles não tinham uma seção Bíblia e uma seção outros livros. Você tem o livro de Jeremias e do lado você tem o livro de Enoque. Você tem do lado do livro de Enoque o livro do Templo, que é um livro específico da comunidade que preservou esses livros, a comunidade de Qumran, que é um livro produzido por eles. Então, assim, é quase que um manual da comunidade, tem as regras da comunidade. Então você tem vários livros, além dos livros que a gente encontra na Bíblia hoje, que estão na comunidade de Qumran. Então, quando você pensa em rolos, é mais fácil de imaginar isso, né? É você acrescentar e tirar. Quando você pensa em Bíblia, aí já é uma coisa mais fechadinha. Entendi. Né? Então, essa materialidade, ela pode parecer boba, mas ela é muito importante para como a gente se relaciona com isso. E até alguns estudiosos hoje até colocam uma questão, né? Que é que hoje a gente usa muito a Bíblia no celular, ou muito a Bíblia no computador, que é super maleável e flexível, né? Você pode até mexer no texto, fizemos uma tradução nova aqui, você não precisa lançar uma tradução nova, você vai, edita ali, pontualmente, aquele arquivo de texto, né? O texto digital, a mídia digital, ela é muito maleável, muito flexível. Então, até certas especulações, será que isso vai impactar a nossa forma de se relacionar com a Bíblia no futuro? E quando você né? vai no celular, você escolhe qual versão que você quer ler, escolhe qual versão. É o mesmo trecho, agora eu vou ver em outra versão, agora eu vou ver em outra versão. Isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.